A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci, obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós, o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá, a partir de agora está entrando no ar o seu programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui mais uma vez para levar informações a respeito da nossa igreja, a respeito das mensagens que você acompanha todos os dias aqui no seu programa Pense e Repense. É um privilégio poder compartilhar com cada um de vocês a mensagem da Palavra de Deus sendo ministrada através da vida do pastor Luiz Antônio. Mensagem que você vai ouvir dentro de alguns instantes que com certeza vai trazer luz, paz ao seu coração. Eu sempre digo uma coisa que eu creio muito. A palavra é aquela que nos ilumina na nossa caminhada no dia a dia. Caminhamos em tantos ambientes, diante de tantas palavras que são lançadas contra nós, muitas vezes palavras de maldição, muitas vezes palavras de inveja, muitas vezes palavras de pessoas que não querem o nosso bem. E é numa hora como essa que você tem o privilégio de ouvir a mensagem de Deus para a sua vida, que tudo isso cai por terra. A maldição se transforma em bênção, a tristeza se transforma em alegria, tudo aquilo, aquela angústia que você estava sentindo se transforma em paz, porque esse é o poder da palavra de Deus. Por isso, eu te peço, compartilhe com outras pessoas, entre em contato agora com seus familiares, com seus amigos. De repente, você não pode acompanhar nesse exato momento, mas o programa vai ficar aqui gravado no YouTube, você pode acompanhar outras vezes, você pode ouvir mais de uma vez. Por isso, eu te peço, compartilhe, curta. Se você ainda não se inscreveu nessa página, se inscreva para que você possa sempre receber as nossas notificações no nome de Jesus. Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Luiz Antônio. Logo após a mensagem, eu retorno com o encerramento do seu programa. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. A palavra de hoje, eu gostaria de colocar como título assim: para vencer os obstáculos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5,
dos versos 25 ao 34, nos conta esta história. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe, nós precisamos observar algumas coisas que precisam ser vencidas, alguns obstáculos que precisam ser vencidos, se de fato queremos ser abençoados. E esta mulher é um grande exemplo, um tremendo exemplo para todos nós que buscamos uma bênção no Senhor. Vamos lá. Primeira coisa, vencer nossas próprias fraquezas. O versículo 25 diz assim, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Você consegue imaginar tudo que esta mulher estava de fato enfrentando? Ela estava enfrentando não só a própria doença, mas ela estava também enfrentando dificuldades de ordem emocional. Uma pessoa, quando está vivendo há tanto tempo buscando uma bênção, ela começa a pensar: poxa, acho que eu não mereço, acho que Deus esqueceu de mim, eu nasci só para sofrer mesmo. Sabe, a autoestima da pessoa vai lá no chinelo, achando que ela é a pior das criaturas e por isso ela foi escolhida para passar por todo aquele sofrimento, para passar por toda aquela luta. Olha que coisa, né? Que coisa. Dificuldade emocional. Até porque uma mulher naquela época que estivesse numa situação como essa, de hemorragia, ela era considerada imunda. Ela não poderia se aproximar das pessoas, ficar no meio da multidão. Uma mulher no seu período menstrual, ela não podia sair de casa. E no caso dessa mulher que tinha uma hemorragia crônica, ela não poderia sair nunca de casa. Essa seria a ideia. Então, a primeira coisa, ela tinha que vencer suas próprias fraquezas, porque não era fácil enfrentar tudo que aquela mulher enfrentava. Segunda coisa, ainda dentro do próprio versículo 25, vou repetir o versículo, que diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Essa mulher tinha que enfrentar o preconceito social. As pessoas não a queriam por perto. Ela tinha que enfrentar o preconceito familiar. Ela tinha que enfrentar o preconceito religioso. E ela tinha que enfrentar o preconceito financeiro. Porque a Bíblia diz que ela já tinha despendido de todos os seus bens, pagando médicos, e ela não conseguiu ser curada. Então essa mulher não tinha mais condição financeira. E ela tinha que sofrer o preconceito de tudo isso. A lição para a nossa vida: não deixe o preconceito dos outros atrasar sua vida. Se você deixar, isso acaba acontecendo. Aí é a hora que vem a baixa autoestima, o complexo de inferioridade, a inibição do seu potencial. Você começa a acreditar que você não pode, que não tem jeito. Você começa até a achar que é isso mesmo, que você tem mais é que sofrer. Sabe? Você tem que lutar contra este
preconceito, de todos os tipos que as pessoas lançam contra a sua vida. Só para lembrar, preconceito é o quê? Um conceito previamente formado. Então as pessoas olham para você e já tem um conceito formado. Você é um derrotado, você é um fracassado, você não tem jeito. Isso é um conceito, a pessoa já tem um conceito a seu respeito. E é um conceito negativo. E você não pode aceitar isso. Olha o que a Bíblia diz, né? No versículo 25, começa dizendo a história dela, dizendo assim, ó, e estava ali certa mulher, não fala nem o nome, certa mulher. Às vezes é assim, que as pessoas estão olhando para você, uma certa pessoa, um qualquer, sabe? Um qualquer ou um qualquer um, né? É assim que muitos olham, às vezes, para a vida da gente. Terceira coisa para vencer, a duração da adversidade. A duração. Aquela situação dessa mulher, ela já se perdurava por tanto tempo. Olha como diz a palavra. 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia. Gente, 12 anos é muito tempo para uma pessoa enfrentar um problema desse tipo. É muito tempo. A duração da adversidade. Como isso é desafiador para nós. E esse é um obstáculo que também precisa ser vencido. Você precisa aprender a crer, a buscar, a não mudar apesar do tempo, apesar do aparente atraso. Tem gente que às vezes começa cheio de fé, lutando contra alguma coisa na vida. Estou cheio de fé, isso vai dar certo. Não, isso tem que acontecer, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E aí vai mudando, né? Vai mudando, a voz vai enfraquecendo, o semblante vai ficando triste, porque o tempo vai passando. A duração da adversidade, a insistência da dor, a insistência do mesmismo, a insistência das coisas paradas. Sabe, tem dia que parece que você olha assim para as árvores, né? E nem uma folha balança, está tudo parado. E é assim que acontece na vida de algumas pessoas, parece que está tudo parado, tem nada que dá certo. A duração da adversidade é um grande obstáculo que a gente tem que enfrentar. Aquela mulher enfrentou. Já havia se passado 12 anos, mas ela continuava crendo que alguma coisa poderia acontecer. Você veja que ela já havia tentado de todas as formas a cura e não conseguiu, mas ela não desistiu. Jesus é a próxima oportunidade que eu tenho, ela pensou, então é essa oportunidade que eu vou abraçar. Ele está curando todo mundo, então ele vai me curar. Alguém poderia dizer, mas menina, você já tentou tanta coisa, deixe de coisa, você sossega, você já perdeu todo o seu dinheiro. Daqui a pouco você vai falar com esse homem, ele vai pedir dinheiro para você também. Sossega, aceite. Mas não, ela lutou contra aquela adversidade que já durava muito tempo. Quarta coisa, o auge do problema. Auge. Essa mulher estava num momento, gente, que era o pior de tudo que ela já tinha passado. Quando a Bíblia diz que ela gastou tudo, olha o detalhe, viu? A Bíblia diz que ela gastou tudo e ficou pior. Olha o que diz o versículo 26, diz assim, ó. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Então esse era o auge do seu problema. E no auge do seu problema, que com certeza isso tudo havia já gerado medo, insegurança, acomodação, ela não se permitiu se acomodar. Quantas pessoas que exatamente no auge do problema é que desiste, não é? No auge, você aguentou, mas agora chegou num nível, chegou num ponto que você não aguenta mais. Será que você está vivendo o auge do seu problema? Sabe, no auge do seu problema, a mão de Deus continua estendida. No auge do seu problema, Deus não mudou. No auge do seu problema, Ele continua podendo todas as coisas. Todas as coisas. Uma outra lição nessa história é a distância. A distância entre o que você quer conquistar e onde você está.
existe uma distância. Sabe, o versículo 24, que é até antes daquele que a gente fez a leitura, diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Tinha muita gente junto com Jesus. Para chegar perto de Jesus, 10 metros era como se fosse 50, sabe? Você não conseguia chegar perto dele, porque a Bíblia está dizendo que a multidão o comprimia. Isso quer dizer que era uma multidão ali compacta. As pessoas não estavam espaçadas uma da outra. Era um ali, ombro a ombro, disputando, sabe, qualquer centímetro para poder chegar um pouco mais perto de Jesus. Isso faz com que a distância aumente, né? Você andar em linha reta quando está tudo vazio é simples. Quando você tem que andar no meio de uma multidão, cada passo que você dá é um grande desafio. É uma grande distância a ser percorrida. E aquela mulher enfrentou tudo isso. Sabe, não importa o quanto pareça que as coisas estão distantes de você, o Senhor alarga os teus passos. O Senhor dá forças na sua perna para você caminhar e chegar na direção certa. O último exemplo que eu quero lhe dar, a própria multidão. A multidão, sabe o que ela simboliza, gente? Ela simboliza tudo aquilo que é maior do que a gente. Tudo aquilo que é maior do que a gente. Pare para pensar, uma multidão contra você. Multidão contra você. Já está dizendo, a multidão, é muita gente. É muita gente contra você. Às vezes tem tanta gente se levantando contra você. E você se sente assim um nada, né? Porque às vezes se levantam contra você os inimigos. Tá, mas esses são esperados. Os inimigos existem para isso mesmo, para se levantar contra a gente. Só que de repente você percebe que os que você pensava que eram amigos, eles também se juntam com os seus inimigos. Então aí a fileira fica maior, né? Daqueles que vêm contra você. Isso me lembra a batalha de Josafá, né? E de repente a palavra de Deus, através do profeta, diz assim: maior é o braço daquele que está com vocês do que os muitos braços de carne que vêm contra vocês. Maior é o braço do Senhor, mais poderoso é o Senhor. Então não importa a multidão, não importa se há maioria, não importa se são muitos, se parece uma nuvem de gafanhotos vindo contra você. O Senhor é aquele que tem poder de dar um sopro e espalhar, sabe, confundir todos os seus inimigos. É o que diz, versículo 31, diz assim, responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Então isso aqui é para provar que tinha muita, mas muita gente ao lado de Jesus. Mas aquela mulher conseguiu furar o cerco. Ela enfrentou tudo isso e conseguiu tocar nas vestes do Senhor Jesus. Eu não sei qual o tamanho do seu problema, não sei qual o tamanho da sua luta, não sei pelo que você está passando. Eu só quero que você se lembre que Deus é maior do que tudo. Vamos orar. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu clamo neste momento por Tua bênção, por Tua bondade, por Tua misericórdia sobre a vida de cada pessoa que neste momento está enfrentando suas fraquezas, está enfrentando preconceitos, está enfrentando a duração, o tempo enorme que este problema está durando. Pessoas que estão no auge do seu problema, pessoas que estão se sentindo distantes, quase que impossível de conseguir tocar na bênção. Pessoas que estão enfrentando uma maioria contra. Pois eu te peço, Senhor, fortaleça agora essa pessoa, levante esta pessoa pelo poder da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Restaure as forças, restaure o ânimo, a alegria, restaure os sonhos desta pessoa e dê a bênção que somente o Senhor pode dar. Dê a vitória que somente o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome.
Amém. Amém, Jesus. Que Deus continue abençoando sua vida. Que coisas grandes, especiais, que só Deus pode fazer, se manifestem sobre você e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor continue te abençoando, no nome de Jesus. Olha, nesse próximo final de semana, em todas as nossas igrejas do estado, temos os encontros de fé, domingo de celebração a Deus. Na Igreja dos Jardins, domingo, são 4 reuniões. Participe de uma delas. A nossa igreja fica localizada na Avenida Pedro Valadares, número 999, no bairro Jardins. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e lhe dê um final de semana muito, mas muito abençoado. Que as mãos poderosas do Deus grandioso estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, segunda-feira agora, estaremos de volta se o Senhor disser que sim. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.